Olá, seja bem-vindo à aula número 13 do nosso curso Estudo Memorização Pro, uma aula especial onde nós vamos conversar sobre uma técnica chamada ativação. Já passou por você aquele problema de você pegar muitas vezes um livro para você estudar, você lê aquele conteúdo, lê, relê várias vezes e não entende, ele não entra na tua cabeça de forma nenhuma. Isso já aconteceu com você? Quando você tem aquele texto que você faz a leitura dele e ele dá um verdadeiro nó na sua cabeça? Pois é desanimador quando isso acontece. Isso geralmente acontece porque a gente não está conseguindo organizar as ideias dentro da nossa cabeça. As pontas estão todas soltas, imagens misturadas com conceitos, e episódico com semântico, e aí você não consegue organizar essas ideias, ainda mais quando o assunto é um assunto novo que você nunca estudou, e você acaba muitas vezes desanimando e até pensando em desistir dos seus estudos. Só que isso não vai acontecer porque você está aqui nesta aula, na aula onde eu vou falar sobre uma técnica chamada técnica de ativação. É uma técnica que eu desenvolvi já há mais de 20 anos e que tem ajudado os alunos a organizarem as ideias na própria cabeça e levar, obviamente, à aprovação. Deixa eu explicar para você o que é a técnica de ativação. Você aprendeu até agora que a prova da memorização é a explicação, correto? Quando você explica um assunto, você tem muito mais facilidade para perceber, né, para qualificar a sua memória. Ou seja, se eu aprendi 100 informações e consigo lembrar de 100 informações, a minha memória está ok. Se eu lembro só de 70, significa que eu tenho que buscar as outras 30 que estão faltando. Isso é o que você consegue perceber através da explicação, perfeito? A explicação, portanto, é um método de validação do conteúdo. E aí você tem que explicar, como quem explica a uma criança, como já foi dito aqui, para que você tenha uma redução dos conceitos, das ideias, transformando-as em imagens, porque o nosso cérebro ele trabalha melhor quando processa imagens mentais, a visualização. Que o desafio hoje, né, é aprender algo novo. Então imagine que caiu algo totalmente novo na sua mão, ou seja, algo que não existe na sua memória. Você terminou, por exemplo, você terminou o terceiro ano do colegial, você entrou na faculdade. É um vocabulário totalmente diferente. Então, você está ali lidando agora com um vocabulário novo, com ideias novas, com ambiente novo, com colegas novos, com professor novo. Então, tudo isso é uma novidade. Então, qual é o objetivo da ativação? É ajudar você a formar novos arquivos na sua mente, ajudar você a vencer a barreira da preguiça mental quando estamos diante de algo novo, ativar o seu cérebro e fazer o seu cérebro pensar. Tá? Essas são. E qual é a aplicação desse processo de ativação? Você vai usar para organizar novas ideias na sua mente. Você vai utilizar para tornar informação em conhecimento, ou seja, transformar a informação em conhecimento. Nós chegamos aqui agora nessa técnica que eu venho falando já desde o início e recuperar memórias antigas. A maior barreira que nós temos quando a gente aprende uma técnica nova ou quando a gente vai estudar um conteúdo novo é a barreira da preguiça mental, aquela preguiça de sair de uma zona de conforto para aprender algo novo, ou seja, o cérebro ele é projetado para economizar energia. Então, quando você sai e tenta aprender algo novo, ele vai tentar lutar um pouquinho, tá? Só que se você veio aqui hoje, é porque você provavelmente estava com o seu cérebro travado, estava com a sua memória travada. Então, a ideia aqui é justamente esse, é lutar contra o sentimento de preguiça mental, tá? E a técnica de ativação, ela vai fazer isso. Agora, existe um gatilho poderoso aqui
quando a gente fala em ativar o cérebro, que é através de perguntas. As perguntas são poderosos ativadores mnemônicos. Perguntar, gente, não é algo simples. A melhor maneira de ativar o cérebro e tirá-lo da zona de preguiça é fazê-lo responder perguntas. Só que perguntar não é algo simples. Por exemplo, você vai sair para um passeio, para um baile, e aí você abre o seu guarda-roupa e você tem ali 2 pares de roupa. Uma roupa preta, uma roupa vermelha. Qual você escolhe? Enquanto você responde, eu vou tomar uma água aqui. Então, você vai de preto ou vai de vermelho? O que eu quero chamar a sua atenção aqui? No momento em que você para pensar, opa, qual roupa eu devo escolher? O teu cérebro, ele começa a desdobrar na tua frente, no teu cognitivo aí, ele começa a desdobrar diversas outras perguntas e hipóteses. Ah, mas tudo bem, mas que tipo de baile é esse? É um baile sofisticado? É um forrozão? Né? Quem são as pessoas que irão participar? Então você começa a soltar aí vários tipos de perguntas, ou seja, só para responder essa pergunta, você vai de vermelho ou de branco? Você ativa vários circuitos neurais na sua cabeça. Isso é magnífico, porque você acaba estimulando o seu cérebro, fazendo o seu cérebro pensar. E quando se trata de algo novo, uma matéria nova, um conceito, um estudo novo, as perguntas elas vão ajudar você a criar uma nova trilha no teu cérebro. Então imagina que teu cérebro é tudo mato. Quando você tem novos desafios para resolver e usa uma técnica que é fazer perguntas, tá? Você começa a construir novas trilhas nos seus neurônios, ou seja, novos caminhos, circuitos neuronais para você poder gravar e depois acessar as informações. É daí que vem aquela ideia de que quanto mais você usa a sua memória, melhor a tua memória fica. Por quê? Quanto mais você cria memórias, mais circuitos, mais caminhos, né? São como rodovias, tá? Para os neurônios, os estímulos elétricos percorrerem, ou seja, mais rápida é a sua memória. Agora, as perguntas ajudam você. A validação, lembra? Ela ajudava você a transformar memória de curta duração em memória de longa duração. Agora eu vou passar para você, dentro da técnica de ativação, algumas perguntas que vão dar a você essa diretriz, vão mostrar para você qual é esse caminho. Nós chamamos de perguntas de ativação. Olha só. Perguntas de ativação. São 6 perguntas. O que, quem, quando, onde, como, conclusão. São perguntas simples, como você pode observar, fáceis de memorizar, perguntas de uma categoria aberta, ou seja, que obtém respostas completas. Perguntas fechadas você obtém como resposta sim e não. Por exemplo, você gosta de maçã? Sim ou não? Né? Uma pergunta aberta é assim: como você se sente quando come maçã? Entendeu? A pessoa não consegue responder com sim ou não, ela vai ter que dar uma resposta mais elaborada, completa. Tá? Essas perguntas, elas permitem uma organização de ideias no teu cérebro que vai da ação até a reação, do fato até a conclusão. E elas contemplam praticamente 100% de qualquer conteúdo que você vai estudar. E a narrativa delas, você consegue construir com ela uma narrativa em forma de storytelling. Então, se você olhar aqui, as perguntas de ativação. O quê? Que resposta neural ela vai trazer para você? Né? Ou seja, quando você está perguntando o que, ela traz para você um fato ou ela faz você investigar um fato. Por exemplo,
Eu estou aqui num texto sobre gestão empresarial, um assunto que fala aqui, ó, desenvolvendo o plano estratégico, né, que está aqui na minha mão, o livro. Então, aí você pergunta, o que é plano estratégico? Então, ela vai trazer o quê? Essa resposta vai trazer o quê? Um fato, né? O que é? Ou se você não souber o que é, ela vai provocar em você aquele desejo de procurar esse fato. Você vai, então, no livro, procurar o que é, correto? Quem? O quem desperta em você, né, uma resposta neural do sujeito. Então, quem é que participa disso? Que não precisa ser necessariamente uma pessoa. Esse quem pode ser uma planilha. Esse quem pode ser uma ferramenta. Este quem pode ser um número, ok? Quando ele diz respeito ao tempo, o onde, ao lugar, o como, ao modo. Essa pergunta como é uma das mais importantes do processo todo. E a conclusão é o resultado, a consequência, a reação. Então, lá em cima você tem fato e consequência. E dentre o fato e a consequência, ou seja, entre a ação e a reação, você tem ali sujeito, tempo, lugar e modo. Ah, Renato, explica melhor isso para mim. Tá. Eu disse que ela tem uma narrativa como de storytelling, ou seja, quando você vai estudar um conteúdo, você pode utilizar essas 6 perguntas para construir uma ideia na tua cabeça. Por exemplo, quando você vai narrar um fato, por exemplo, aconteceu um acidente de trânsito. Quando você vai contar essa história para alguém, você chega na tua casa, nossa, você viu, menina? Aconteceu um acidente ali na esquina. Isso aí fica, um Chevette bateu numa Porsche. Fica mais ou menos nisso o assunto, né? A sua narrativa. Agora vejam só, o que acontece se você usasse essas 6 perguntas para narrar o fato do acidente? O que aconteceu? Lembra? Traz o fato. Aconteceu um acidente de trânsito na esquina de casa. Quem? Envolvendo 2 veículos, um Chevette e uma Porsche. Cada um dos veículos era ocupado por uma pessoa apenas. No caso do Chevette, era uma mulher. No caso da Porsche, outra mulher. Quando? Aconteceu por volta das 8 horas da manhã, 15 minutos de uma quarta-feira, né? Tempo, né? Falamos do tempo. Onde? Foi no cruzamento, né, da rua São João com a rua Dom Pedro I. Bem ali naquele ponto em frente a uma padaria. Como? Olha, pelo que eu apurei, o veículo, a Porsche, vinha em alta velocidade, e tinha ali um semáforo, o Chevette ele não percebeu o semáforo aberto e acabou cruzando à frente e os 2 veículos acabaram colidindo. E aí a conclusão. A boa notícia é que, embora tenha esses danos aí materiais nos carros, felizmente as 2 motoristas estão bem, já resolveram, chamaram a polícia, já veio o guincho, inclusive já estava fazendo todo o processo ali. Então, note, você conseguiu notar aqui a diferença? É muito mais completa do que dizer, teve um acidente na esquina. Claro que no dia a dia, numa conversa, você não vai conversar desse jeito, mas você pode dar uma palestra, você pode fazer uma apresentação, pode conduzir uma reunião dessa forma. Você pode explicar uma matéria que você estudou desta forma. E é nesse ponto que eu quero chegar. O que aconteceria se você pegasse um tema que você estuda e submetesse esse tema a esse tipo de técnica? Você provavelmente veria os seus olhos brilharem ao perceber que o teu cérebro começa a ativar suas redes neurais, o seu cérebro começa a trabalhar e buscar as respostas para essas questões. Vamos ver aqui um exemplo. Você tem aqui, digamos que você está estudando uma lei, a lei do inquilino, a lei do inquilinato,
certo? Então, você fez lá naquelas etapas de estudos que nós mostramos, né? Você fez, deixa eu trazer aqui para você, que é importante nós retomarmos esse ponto aqui. Então, você está estudando aqui nas etapas de estudo, que... Então, digamos que você está estudando aqui a lei do inquilinato. Então, você fez a primeira leitura, né? Uma pré-leitura de todo o conteúdo, e aí você assistiu uma aula, uma videoaula, né, de um professor da sua confiança, tá? Capacitado, gabaritado, falando sobre a lei do inquilinato, dando exemplos. E aí você voltou para o livro para estudar e fez ali uma releitura, uma análise crítica. E aí chegou a hora de fazer a validação. E aí, para fazer a validação, o que você utiliza? Você utiliza exatamente essas 6 perguntas. O que diz a lei do inquilinato? O que ela controla? O que ela organiza? Quem se submete a esse tipo de lei? Quem participa? É o locatário, o inquilino. Tá? Quando se aplica a lei do inquilinato? Onde se aplica? Né? Em que situações? Aí vem o como. Como funciona? Como se aplica essa lei? Como é feita a punição se tiver? Né? E a conclusão, certo? Eu não sou formado em direito, mas se eu ler uma lei, com esse critério aqui, eu consigo facilmente identificar quais são esses elementos aqui num texto que eu acabei de estudar. Ou seja, você acaba se tornando autodidata nos seus estudos. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Tá? Você agora está estudando um conteúdo que é o inquérito civil. Tá? Inquérito civil, você fez a mesma coisa, a primeira leitura, a pré-leitura, assistiu uma rápida aula, uma breve aula sobre o inquérito civil, aí você estuda novamente o texto, uma outra leitura mais cuidadosa, e aí você vai, o que é o inquérito civil? Quem se sujeita ao inquérito civil? Né? Quando se utiliza o inquérito civil, uma investigação, né? Onde se aplica esse tipo de situação? Como funciona o inquérito civil e qual é a conclusão? Pronto, expliquei perfeitamente. Se é numa prova oral, eu vou saber falar tranquilamente dela, né? Se eu estou fazendo uma prova e tentando lembrar de algo que eu estudei, essas 6 perguntas, o que, quem, quando, onde, como, conclusão, servirão de perguntas que ativam a minha recordação. Ah, Renato, peraí, essas perguntas elas servem para você lembrar também das coisas? Exatamente. Essas perguntas vão fazer você puxar na sua memória algo que você estudou, né? Então, o que, quem, quando, onde, como, conclusão. Até existe uma brincadeira que eu faço com os meus alunos nas aulas presenciais, que é você criar para você memorizar rápido, você cria uma historinha para cada dedo da mão. Por exemplo, o que? Por que eu sempre faço assim? O que, quem, quando, onde, como, conclusão? O que? Quando eu faço esse gesto, o que eu quero dizer? Vê se você pega aí a ideia, ó. Pega a visão aí, ó. O que eu quero dizer com esse gesto? Para quem estou apontando? Esse dedo é o que a gente aponta. Então, para quem você aponta? Quando a gente fica bravo, que sinal a gente faz? Quando, né? Onde coloca a aliança? É o lugar. Como, né? Como ele pode ser tão pequeno, os outros tão grandes, né? Como esse dedinho é tão pequeno? E a conclusão. Então, eu geralmente faço essa brincadeira, tá? Se você quiser repetir algumas vezes, você também vai memorizar igual eu fiz. O que eu quero dizer com esse gesto? Para quem eu estou apontando? Quando eu fico bravo? Onde coloca a aliança? Como ele é tão pequeno? Conclusão. Faça isso algumas vezes e você vai ter na ponta da língua essas 6 perguntas: o que, quem, quando, onde, como, conclusão. Que aí, na sua apresentação, na sua palestra, né, você vai simplesmente desenvolvendo o assunto assim. Eu, geralmente, quando eu dou palestra,
eu estou aqui com o microfone, mas a minha mão está aqui, estou aqui desenvolvendo o assunto, as pessoas nem sabem que eu estou aqui, na verdade, ativando o meu cérebro com essa técnica. Então, eu tenho aqui agora uma proposta aqui, tá? Não tente aplicar essas técnicas ainda nos seus estudos. Porque se você pegar agora um texto jurídico e aplicar essa técnica, pode ser que você tenha dúvidas e não tenha o resultado que você procura, que é a memorização imediata, tá? Então, não tente aplicar nos estudos ainda, somente na próxima aula, que eu vou explorar um pouco mais essas perguntas, tá? Hoje, eu quero que você faça um treinamento. Eu quero que você mude o seu jeito de olhar para o mundo. Tá? Você vai olhar para as coisas, para os fatos, para os lugares que você frequenta, do ponto de vista da técnica de ativação, tá? De uma forma mais organizada, do ponto de vista mental. Então, você vai pegar cenas simples do seu cotidiano que você já participou recentemente, coisas recentes, como, por exemplo, o teu almoço, o teu café da manhã, uma notícia que você ouviu no rádio, uma notícia que você viu no jornal, um filme, uma conversa que você teve, um programa de TV, um documentário. Tá? Eu quero que você puxe na tua memória esses fatos que aconteceram e narrar, tenta narrar a partir dessas 6 perguntas: o que, quem, quando, onde, como, conclusão. Eu quero que você se transforme num contador de histórias que conta histórias tendo como base estas 6 perguntas. Aí, Renato, por que eu preciso fazer esse treinamento? Porque esse treinamento vai lhe dar a habilidade de fazer uma redação, de fazer uma apresentação, de fazer uma prova, de responder uma questão numa prova, porque elas ajudam você a organizar o conteúdo. Quando entra na memória, ele ajuda você a lembrar do conteúdo com facilidade. Então, eu quero que você faça isso. Renato, eu posso escrever? Sim, você pode escrever também. Pode pegar a caneta, pega o papel, ou digitando, nesse caso, pode digitar numa boa, e aí você escreve fatos que aconteceram com você. Coisas simples, como o almoço que você teve, né? O que aconteceu? Hoje eu almocei no restaurante italiano. Quem? Eu estava com a minha amiga do trabalho. Quando? Nós fomos almoçar por volta das 11 horas e um dia estava ensolarado, gostoso, clima assim, assim, assado. Onde? O restaurante italiano, ele fica localizado na rua tal, com a praça tal, né? E você fala dos detalhes, né, do local. Como foi? Então, nós chegamos lá, um garçom muito gentil veio, abordou nossa mesa, ofereceu a bebida, depois ele trouxe a carta de vinhos, ele trouxe também o menu, nós escolhemos uma lasanha. Você vai descrevendo o como. E aí, a conclusão, suas impressões sobre essa experiência. Então, eu quero que você seja aí, durante as próximas 24 horas, uma espécie de contador de histórias. Tá? Você vai usar essa técnica para você, até você conseguir desenvolver muito facilmente esta habilidade. É muito importante que você treine essa habilidade, ok? Não adianta você pular para a próxima aula, tá? Você está sendo injusto com você mesmo e comigo como professor, tá? Se o mestre está dizendo assim, olha, faça desse jeito, que você vai colocar teu nome nas primeiras colocações de uma prova, confia em mim, faça do jeitinho que eu estou falando, que você vai ter muitas habilidades desenvolvidas no teu cérebro a partir da técnica de ativação. Tá? Então, começa aí pelos seus dedos, né? Memorize essas 6 perguntas. Volte o vídeo se você tiver alguma dúvida, reveja aí alguma coisa que você precisar esclarecer, tá? E utilize. E ainda aqui, eu quero fazer a nossa clássica revisão de cada aula, tá? Então, a técnica de ativação, nós vimos aqui, ela é uma técnica que ajuda a destravar o teu cérebro, é uma técnica responsável pelas quase 7.000 aprovações que nós temos aqui, já de pessoas que passaram muito bem colocadas. Então, é uma técnica que vale a pena. Ela destrava o teu cérebro porque ela promove dentro do teu cérebro
novos circuitos neurais, constrói novos circuitos neurais, novas memórias são formadas, tá? Essa técnica de ativação, ela é feita através de perguntas, porque nós vimos que a explicação é a prova da memorização. E a explicação bem feita, ela passa por um processo de organização de ideias. E essas 6 perguntas, elas ajudam você a organizar essas ideias. A memorização das perguntas é necessária, você ter na ponta da língua, tá? O que, quem, quando, onde, como conclusão. Eu dei aqui alguns exemplos de aplicação, se você quiser, você pode rever lá do acidente, acho que ficou muito boa do acidente de trânsito, né, gente? Então, volta e reveja para você poder aplicar, ou seja, fazer o treinamento prático em outras situações, ok? Então, siga essa conduta toda aqui, essa prática dessa técnica. E eu quero dizer para você o seguinte: agora a brincadeira começa a ficar divertida. Nós já vimos aqui diversas técnicas, diversos conselhos que eu passei para você aqui, tá? Orientações, atitudes, posturas, mindset. Mas agora, daqui para frente, a brincadeira vai ficar divertida mesmo aqui no curso, porque nós vamos entrar aí em técnicas onde nós vamos transformar informação em conhecimento. Você vai aprender a aprender, você vai aprender a aprender e nunca mais esquecer. Eu vou te ensinar definitivamente a se tornar um autodidata e nunca mais depender de professor para aprender alguma coisa. Tá? Esse aqui você vai chegar à conclusão que esse aqui deveria ter sido o primeiro de todos os cursos que você fez na tua vida, porque a partir desse curso, estudo e memorização, você será capaz de aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto que cair na tua mão, tenha você a idade que tiver. Então, bora colocar isso aqui em prática, ficar craque nessa técnica, porque a diversão só está começando. Vamos lá.